Há uma pergunta que a organização conhecida como Testemunhas de Jeová não quer que ninguém faça, não em voz alta nos salões do reino, muito menos na internet. A pergunta é esta: se a doutrina delas é a verdade absoluta, a única verdade que pode salvar uma vida humana do Armagedom, por que estão tão desesperados por batizar pessoas antes de terminarem os estudos que exigiam antes? Sejam bem-vindos ao canal História de Lealdade. Se você acha essa informação relevante, se inscreva e ajude o canal comentando e deixando seu like. Obrigado e retornemos ao assunto. Em janeiro de 2026, essa pergunta deixou de ser teórica. Kenneth Cook Jr., membro em artigos do corpo governante, apareceu em uma atualização oficial distribuída aos membros da organização em todo o mundo. A mensagem que ele entregou foi breve, apresentada com a calma institucional característica desses homens, mas seu conteúdo sacudiu até as testemunhas mais antigas e leais. Ele anunciou que os publicadores, ou seja, os membros que conduzem estudos bíblicos com candidatos ao batismo, agora têm autorização para pular sessões inteiras do livro de estudo oficial Seja Feliz para Sempre. Se isso ajudar a acelerar o progresso do estudante para o batismo, não resumir, não condensar, pular por completo. Tome um momento para processar isso. Essa é uma organização que passou mais de um século dizendo ao mundo que o conhecimento exato de sua doutrina é a diferença entre a vida eterna e a destruição. Que cada página de suas publicações contém verdades que nenhuma outra instituição religiosa possui. Estudar essas verdades com seriedade é um requisito sagrado, não uma sugestão. E no primeiro mês de 2026, em silêncio, sem comunicado de imprensa, sem explicação pública, eles disseram aos seus representantes que atalhos estão permitidos, que as lições podem esperar, que os batismos não podem. Isso não é uma decisão pastoral, é uma decisão corporativa tomada sob pressão. Quando você combina isso com o que a Torre de Vigia publicou em sua edição de estudo de fevereiro de 2026, a qual foi lida em voz alta nos salões do reino pelo planeta inteiro nas primeiras semanas do ano, o quadro que emerge não deixa espaço para interpretações benevolentes. O que estamos vendo é uma instituição que está perdendo uma corrida contra o tempo, contra a informação, contra o segundo, que qualquer pessoa curiosa leva para abrir um navegador e digitar o nome dessa organização. Hoje vamos analisar as próprias palavras delas, seguir a própria lógica, e no final deste vídeo você vai entender exatamente por que o corpo governante das Testemunhas de Jeová está em pânico silencioso em 2026, e por que esse pânico tem consequências devastadoras para cada pessoa que se senta em frente a um de seus publicadores, sem saber o que está prestes a se envolver. Para entender a magnitude do que mudou em janeiro de 2026, primeiro precisamos entender o que o batismo significa dentro dessa organização, porque não significa o que a maioria das pessoas assume. Quando alguém batizado em uma igreja evangélica, católica ou qualquer outra e decide anos depois que não acredita mais, ele vai embora. Pode ser doloroso, pode haver perdas, mas essa pessoa sai com a vida intacta. Sua família continua sendo sua família. Seus amigos de infância continuam amigos. Seu telefone continua tocando. Seu nome continua existindo para quem o conhece. As Testemunhas de Jeová não têm essa versão da história. No momento em que uma pessoa é submersa na água em uma assembleia ou congresso das testemunhas, algo ocorre que não tem nada a ver com Deus e tudo a ver com controle institucional. Essa pessoa assinou um contrato social vinculante com a Watchtower Bible and Tract Society, a Torre de Vigia. Um contrato cujas cláusulas mais importantes nunca foram explicadas antes desse passo. Porque dali em diante, se essa pessoa violar alguma das regras da organização,
E a lista de regras é extensa, a vigilância é constante e as violações podem incluir coisas cotidianas, como parabenizar alguém pelo aniversário ou ir ao casamento de um familiar em outra igreja. Ela pode ser formalmente desassociada ou, como dizem agora, removida. A desassociação não é uma expulsão administrativa, não é o equivalente ao que outras religiões chamam de excomunhão. É a eliminação organizada, deliberada e socialmente executada de um ser humano de toda a sua rede de amigos e, em certas situações, laços familiares. Cada testemunha que essa pessoa conhece, família, amigos, vizinhos, gente com quem cresceu, gente que compartilhou anos de reuniões e pregação com ela, recebem instruções de cortar o contato, sem exceções, sem gradações, sem despedida. Não atender chamadas telefônicas, não responder mensagens, mudar de calçada na rua e não reconhecer. Tratá-los nas palavras exatas usadas nas publicações da Torre de Vigia, como se espiritualmente já não existissem. São sepultadas vivas. Pais que fazem isso com filhos, filhos com pais. Casamentos que se desfazem porque um dos cônjuges foi desassociado e o outro recebe orientação dos anciãos sobre como reduzir a proximidade para proteger sua posição na congregação. Pessoas que passaram semanas em hospitais sem que ninguém de sua antiga comunidade as visitassem. Pessoas que sepultaram seus próprios pais em funerais onde irmãos se recusaram a sentar na mesma fila. Pessoas que viveram anos, alguns o resto da vida, em um silêncio que não escolheram, mas que lhes foi imposto. Porque fizeram uma pergunta que os anciãos não puderam responder, ou encontraram uma contradição que não puderam ignorar, ou simplesmente deixaram de sustentar a performance de uma fé que já não sentiam. É exatamente isso que poderá ocorrer com os que estão sendo apressadamente batizados. Durante a maior parte da história moderna da organização, chegar a este ponto levava tempo. Tempo real. Meses, frequentemente mais de um ano. O processo tinha a aparência de seriedade doutrinal. Livros como O Conhecimento que Conduz à Vida Eterna e, mais tarde, O que a Bíblia Realmente Ensina. Eram estudados página por página, lição por lição, pergunta por pergunta. Os anciãos da congregação nem iniciavam o processo formal de avaliação para o batismo até que cada capítulo tivesse sido coberto. E esse processo formal incluía múltiplas sessões de entrevistas com perguntas doutrinais para confirmar que o candidato compreendia e aceitava genuinamente o que estava prestes a se comprometer. A promessa implícita era: somos uma organização que leva isso tão a sério que não permitiremos que ninguém tome essa decisão na ignorância. Mas havia algo que a organização nunca anunciava sobre esse longo processo. Cada mês que uma pessoa passava estudando antes do batismo não era só um mês de instrução doutrinal. Era um mês de integração social. Um mês em que o mundo relacional completo dessa pessoa estava sendo reconstruído dentro da congregação. Novas amizades, novas rotinas, nova comunidade, nova identidade. Quando o estudo terminava e a pessoa entrava pronta para o batismo, a armadilha já havia sido construída ao seu redor, tijolo por tijolo, reunião por reunião. O batismo não era o início da entrada. Era a fechadura da porta, cuja chave poderia trazer muitos danos aos que ousassem passar por ela. Janeiro de 2026. A revelação. Por isso, a promessa implícita do longo processo de estudo foi sempre, ao menos em parte, uma encenação. Os anos de preparação cuidadosa não eram principalmente para produzir discípulos teologicamente informados. Eram para produzir pessoas cujo mundo social completo já residia dentro da organização, de modo que abandoná-la já fosse psicologicamente devastador antes do compromisso formal. A doutrina era a superfície, a arquitetura social era o ponto.
Em janeiro de 2026, expôs essa encenação completamente, quando Kenneth Cook Jr. anunciou que os publicadores podem pular seleções inteiras do livro Seja Feliz para Sempre. A organização não mudou só uma política. Revelou algo que nunca teve intenção de dizer em voz alta. Se o conteúdo doutrinal dessas lições fosse genuinamente o ponto, pular seria impensável. Você não pula lições em um processo que descreve como preparação para a vida eterna. Não diz aos seus professores para omitir material que declarou essencial para a salvação. A menos que o material nunca tenha sido realmente o ponto. A menos que o que sempre importou fosse lograr o compromisso e o estudo fosse simplesmente o mecanismo para construir o contexto social que torna esse compromisso tão difícil de reverter. E então, em fevereiro de 2026, com o anúncio de janeiro ainda com 2 semanas de vida, a Torre de Vigia publicou a peça complementar, que torna a estratégia impossível de fazer confusão. A edição de estudo de fevereiro é, em seu núcleo, uma campanha de pressão emocional. 2 artigos formam seu centro. Siga avançando para o batismo e compreendendo o significado do batismo. Estão escritos com o tom quente e tranquilizador que a organização sempre usou para entregar suas instruções mais coercitivas. Mas, lidos com atenção, no 2º parágrafo do 1º artigo, a coerção é impossível de ignorar. O objetivo é um tipo específico de pessoa. Alguém que há tempo duvida, que tem reservas, que sente no fundo que ainda não está pronto, cujos instintos dizem para esperar. E o que o corpo governante diz a essa pessoa em letra impressa, no material oficial usado em congregações de todos os continentes, é: sua hesitação é um problema espiritual. Sua sensação de não estar pronto é algo que você deve superar. Pare de adiar. O tempo de esperar acabou. Batize-se agora. Pense no que essa instrução realmente faz. Ela toma a única proteção que uma pessoa nessa situação tem: sua própria incerteza, seu sinal interno de que algo não está resolvido. E a redefine como uma fraqueza a ser superada. Ela diz à pessoa que a voz interior que sussurra: espere, tenho perguntas, não é sabedoria, é medo, é imaturidade espiritual. E a cura não é mais informação. A cura é o compromisso. A cura é o passo para o batismo. Pesquisadores que estudam grupos de autocontrole têm um nome para essa manobra: supressão do pensamento. A técnica não silencia a dúvida respondendo-a. Silencia a dúvida treinando o inquiridor para sentir vergonha de duvidar. E uma vez condicionada a tratar sua excitação racional como evidência de falha espiritual, a pessoa perde a ferramenta mais importante para se proteger. Por que 2026? Por que agora? Por que essa combinação específica de educação acelerada e pressão emocional para o batismo neste exato momento da história? A resposta exige entender como o panorama se viu nos últimos anos, desde os escritórios executivos da Torre de Vigia. De dentro, a vista tem sido progressivamente alarmante. Na Noruega, após anos de procedimentos legais, o governo retirou das Testemunhas de Jeová o financiamento estatal que gozavam como organização religiosa reconhecida. A base incluiu a política de desassociação. Um sistema judicial europeu examinou o mecanismo do ostracismo e o achou incompatível com proteções fundamentais de direitos humanos. O caso teve cobertura internacional. Ao mesmo tempo, uma onda de litígios por abuso sexual infantil nos Estados Unidos, Austrália e vários países da Europa gerou documentos judiciais e acordos. Correspondência interna da Torre de Vigia, forçada a revelar publicamente, mostrou um padrão de proteção institucional de abusadores acima da proteção de crianças. Esses casos viraram investigações jornalísticas, documentários, resultados de busca na primeira página, quando alguém curioso sobre Testemunhas de Jeová abre um navegador pela primeira vez. A corrida contra a informação.
A internet é a principal culpada da crise. Não os casos judiciais isolados, não o julgamento da Noruega sozinho. A crise é a velocidade da informação. Agora, há uma busca em qualquer lugar do planeta, abre-se a porta a uma pesquisa sobre as testemunhas de Jeová. O tempo entre o primeiro contato e o momento em que essa pessoa digita o nome da organização em um navegador mede-se em dias, não décadas. Cada mês adicional de estudo antes do batismo é outro mês em que o algoritmo pode mostrar algo que a organização não pode responder honestamente. Outro mês para um familiar enviar um link, um colega mencionar algo que leu, um vídeo de ex-membro aparecer. O corpo governante observou que a correlação entre a duração do estudo pré-batismo e a decisão de não batizar vem aumentando ano após ano. Entendem a matemática aqui? E a resposta delas em 2026 é mudar a matemática, pular lições que geram perguntas, aplicar pressão emocional para anular a hesitação que a informação incompleta produz naturalmente. Fechar a janela antes que a abertura seja reconhecida. Até mesmo os novos cânticos estão mais emocionais assim, como seus vídeos mais recentes. Não raro, têm levados à assistência às lágrimas de emoção. Perceberam a tática? Aqui está a realidade por trás de tudo isso. A realidade é que a organização não pode permitir que um estudante bíblico descubra incoerências antes do batismo. Antes do batismo, se uma pessoa decide que a organização não é para ela, vai embora. Há perdas reais, amizades formadas no estudo, o calor da congregação, o senso de comunidade que a organização provê habilmente. Essa perda importa, mas a pessoa sai intacta. Sua identidade continua sua. Sua família continua família. As pessoas que amava antes não o tratam como morto espiritualmente. Depois do batismo, a coisa muda completamente. Imagine alguém batizado aos 23 anos após um ano de estudo, sem nunca ter buscado o que ex-membros dizem. Passa 15 anos construindo vida dentro, amigos testemunhas, cônjuge testemunha, pais membros que choraram de alegria no batismo, cada aniversário não celebrado, cada Natal rejeitado, cada amizade secular apagada pelas horas de reuniões e pregação, tudo entregue à organização. Esse é seu mundo agora, não há outro. Agora imagine, aos 38 anos, surge perguntas ou questionamentos. Talvez algo visto na internet, uma reunião revela um ancião dizendo o indizível. Lentamente, após meses de angústia, compreende que não crê mais no que lhe foi ensinado. Se discreto, tenta se afastar. Se notado, a maquinaria é ativada. Comissão de anciãos, anúncio público no salão do reino, incluindo o nome da pessoa. Em dias, às vezes horas, o isolamento da pessoa começa. Amigos de décadas param de se comunicar. Cônjuge enfrenta a pressão dos anciãos para, se possível, se separar da pessoa. Filhos são orientados a colocar a lealdade a Jeová acima do pai condenado espiritualmente. Pais idosos são aconselhados a reduzir contato, até a pessoa na mesa virar um estranho com rosto familiar. Essa pessoa não cometeu crime, não prejudicou ninguém, só mudou de ideia. E por isso perdeu tudo. É disso que trata o aceleramento dos batismos em 2026. Não é urgência espiritual, não é resposta teológica à proximidade do Armagedon. A urgência nos anúncios de janeiro de Kenneth Cook Jr. e na sentinela de fevereiro é a de uma instituição tentando colocar a proteção da imagem acima da vida das pessoas, sem pensar nas tristes consequências que isso trará às suas vidas. Em qualquer outro contexto, chamamos isso de controle do pensamento. Um acordo sem consentimento informado, sob pressão emocional fabricada, com informação retida deliberadamente, não é válido. Seus arquitetos são responsáveis pelos danos. Os membros do corpo governante não são pouco inteligentes.
Tem equipes de advogados que defenderam a desassociação em tribunais. Leram o caso da Noruega, viram e analisaram os documentos de abusos. Alguns incluem sua correspondência interna. Sabem que a informação não some, então calcularam. Se não controlam a informação, cercam as pessoas antes dela encontrá-la. Estudo encurtado, pressão intensificada, lições omitidas e o batismo torna tudo permanente. Isso não é cuidado pastoral, não é resposta espiritual a almas buscando sentido. É gestão de crise. Uma instituição escolhendo sobrevivência acima do bem-estar de quem recruta. Lembre-se disso. Lembre-se disso na próxima vez que ouvir a expressão paraíso espiritual. Lembre-se de janeiro de 2026 e das lições puladas ou deixadas para trás. Lembre-se do segundo parágrafo da Sentinela de Fevereiro, onde disseram a estudantes hesitantes que a voz que diz no seu íntimo, espere, não era sabedoria, mas fraqueza espiritual. Lembre-se de que a organização que declarou por um século que conhecimento exato é essencial para a vida eterna, agora diz abertamente que conhecimento pode esperar. Batismo não. Os registros da Noruega são públicos. Documentos de abusos públicos, testemunhos de quem perdeu famílias por ostracismo mais acessíveis do que nunca. O corpo governante corre contra essa acessibilidade, contra a informação, contra os 30 segundos de uma pessoa curiosa. Essa é a estratégia. É o que janeiro e fevereiro de 2026 revelam quando juntamos as peças e você faz a única pergunta para a qual foram preparados para evitar. Agora você sabe exatamente do que eles fogem o tempo todo. Se você foi batizado como testemunha de Jeová, deixe sua história nos comentários. Quanto tempo durou seu estudo antes de te permitirem batizar? Quantas lições completou? O que nunca te disseram antes do batismo? Sua história é documento vivo. Esta documentação viva é o que a organização nunca conseguiu suprimir completamente. Se você chegou até aqui, então deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.